Bom dia, amados irmãos. Saúde com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria estar aqui com os irmãos, poder ver tudo que o Senhor tem feito. Tudo que o Senhor tem feito aqui em Torres Novas. Eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência, que eu estou meio afônico. Se eu não aguentar, eu preciso de ajuda de alguém para me ajudar aqui. Eu quero meditar num texto nesta manhã, que é bem conhecido de todos nós, que vai ser João 3,16. E nós poderemos falar até sem o uso da Bíblia, mas eu quero começar a ler um pouco antes, e eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em João 3, versículo 14. Eu estou usando a versão nova Almeida atualizada, e o título da mensagem que eu quero usar é Um convite para a vida eterna. O amor incomparável de Deus, um convite à vida eterna. Diz assim a palavra do Senhor: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Porque todo que nele crê tem a vida, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Pai amado, obrigado por essa porção da Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos oriente. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, ontem eu dei uma breve palavra a respeito do final do ano que se achega. A cidade está enfeitada, os preparativos estão sendo organizados já pelos irmãos a respeito das festividades de Natais. A igreja está decorada, para esse momento onde nós celebramos essa festa tão importante que é para nós. Nós sabemos também que essa data não é certeza. O nascimento de Jesus seria provável que teria sido durante o mês do verão, agosto, setembro. Entretanto, Cristo nasceu. Cristo nasceu, Paulo vai falar em Gálatas, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, no tempo certo, na hora certa, no momento certo, no lugar certo. As coisas estavam preparadas para receber Jesus. E ele veio por amor a nós. Ele veio por amor a nós. O Natal, ele é chamado um dom de Deus, porque ele é um presente de Deus. O dom é algo, ou o presente é algo que nós não merecemos. Nós já cantamos aqui hoje, mas é uma expressão de amor de Deus. Que amor é esse, pastor? É o amor ágape. Nós sabemos que existe 4 tipos de amor. O amor ágape, que é o amor incondicional. O amor eros, que é o relacionamento de homem e mulher. O amor filos, que é de amizade. O storge, que é o amor de família, de irmãos, pai, filho. Mas o Senhor chama nós, ou melhor, Ele fala para nós que Ele nos amou de um amor ágape, um amor incondicional, um amor sem medida. E Ele chama nós também a amarmos com amor ágape. Mas, pastor, como é que é isso? A criatura que tem pecado amar com amor ágape não vai ser na mesma proporção que Deus, do amor de Deus. Mas Ele fala para nós, lá em 1 Coríntios 13, agora permanece a fé, a esperança e o amor. O maior desse é o amor. E esse amor é o ágape, irmãos. Então, assim, o Senhor Jesus disse para nós que um novo mandamento vos dou, que amais uns aos outros como eu vos amei.
Então nós somos chamados a amar com o amor de Jesus. A amar com o amor de Jesus. Portanto, então, o Natal é a comemoração de um tempo que o Senhor enviou o seu Filho ao mundo. Não é peru, não é panetone, não é ceia, não é nada disso. Mas é nós lembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz, por amor de nós e apesar de nós. Eu não estou falando que nós não podemos ter festas, nós não podemos, não, nós devemos ter, porque parece incrível, né? Mas nesse tempo desperta em nós o amor pela família, o amor pela igreja, o amor por Deus. E eu creio que é um tempo, sim, irmãos, de nós celebrarmos o nascimento de Jesus. Mas no meio de tanta pressa, de tantas compras, agora é época de comprarmos roupas novas, agora é época de nos prepararmos, de enfeitar as casas, de prepararmos para estar em momentos com família. Será que nos lembramos do verdadeiro significado do Natal? Será que recordamos a razão pela qual Deus se moveu da glória do céu para um frio presépio? Não é apenas história de um bebê, irmãos. É a intenção, é a história da intenção por trás desse nascimento. Nessa manhã eu quero meditar um pouco a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Pastor, é um pouco precoce, né? Estamos ainda no dia 30, mas eu creio que nós... Ô, minha irmã, obrigado, tá? Deus te abençoe. Que delícia. Tá vendo só? É bom ser pastor, irmãos. Mas não tem vocacionado. Pois é, tem. O pastor cuida, mas muita gente cuida do pastor. É tão bom. A gente ama as ovelhas, ama o cuidado de Deus. Amados, Natal é a prova do amor de Deus. Pastor, mas Deus, ele tem sentimento, de vez em quando ele ama. Deus, em determinado momento, ele despertou o amor e agora ele tem amado nós, o amor, o mundo, né? Não, irmãos, não é assim. A palavra de Deus fala que Deus, na essência dele, ele é amor. Ele é amor, por isso ele deu o seu Filho por amor a nós. Ele deu o seu Filho por amor a nós. A palavra de Deus que nós temos que trazer à memória é que vai falar que não foi nós que amamos a Deus. Não, foi Ele que nos amou. Foi Ele que nos amou desde sempre, desde a criação Ele nos amou. E esse texto ele nos traz à memória, por que será que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Porque nós todos estávamos separados de Deus. Todos estávamos separados de Deus por causa do pecado, irmãos. E ele sabia que precisava vir, enviar o seu Filho ao mundo para que o sacrifício perfeito fosse feito por amor a nós, para nos dar vida eterna. E nós começamos agora a desfrutar a vida eterna. Não vai ser depois que você morrer, não. Nós já somos cidadãos do céu, irmãos. Cidadãos do céu. Isso é um grande privilégio, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso nos dá a entender que agora, apesar do cancro, apesar do luto, apesar das dificuldades, apesar do choro, nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que já escreveu o nosso nome no livro da vida. E Ele vai falar para nós, então, que esse amor, Ele nos amou, não apesar do que nós somos, irmãos. Não é por conta do seu cargo, não é por conta do seu dinheiro, não é por causa da sua cor de pele, não é por causa do seu passaporte.
se você é angolano, se você é brasileiro, se você é português, se você é holandês. Não, ele fala que ele nos amou. E se nós buscássemos em nós motivos para Deus nos amar, não teríamos amor, irmãos, não teríamos, não teríamos. Porque quando eu olho para mim, e talvez você olhe para você, você vai falar, Senhor, como é que o Senhor me amou, Pai? Paulo chega a ponto de falar que ele era o pior dos pecadores. E aí, na intimidade de cada um de nós, nós podemos falar, Senhor, que amor é esse? O herculano, que é tão cheio de falhas, que já fez tantas coisas erradas, que busca viver uma vida diferente. Gostei da colocação que o Éder falou. Cadê o Éder? A respeito do pastor Gilson Donegatti. E quando você vê o pastor bebendo, traindo, esse é o pastor pecador. Mas quando você vê o pastor respeitando a sua esposa, servindo ao Senhor, é porque ele entendeu que ele precisa se reconciliar com Deus, que ele precisa estar na presença de Deus, que ele deve ficar longe daquilo lá, longe do pecado, mas próximo de Deus. Então Deus amou a gente de tal forma que ele enviou o seu Filho por amor a nós. Irmãos, já pararam para pensar o tamanho do seu pecado, o tamanho da sua ofensa para Deus? Já pararam para pensar isso? Eu posso falar por mim, mas eu creio que eu posso falar por todos. Eu creio que eu posso falar por todos. Quando eu era adolescente, talvez quando eu era até criança, eu lembro que a gente tinha aqueles amores platônicos, né? Eu lembro de uma vizinha minha, lembro de uma menina na escola, que eu ficava olhando para ela, nossa, eu queria casar com essa mulher, com essa menina, tão pequenininho eu era, queria casar. Sabe, puxa, um amor assim, que a gente sofre, que a gente fica pensando, ninguém nunca passou por isso, né? Eu sei disso, não, isso é coisa da minha cabeça. Até que Deus me permitiu que eu conhecesse minha esposa, o amor da minha vida. E agora eu posso me relacionar com ela. Ontem nós tivemos declaração de amor aqui do Nuno para a Joana. E eu posso falar que eu vejo o quanto eles se amam. Nós ouvimos os irmãos Marino, o irmão Marino, Jacobi, fazendo uma declaração de amor. Olha, essa é a mulher mais especial do mundo. Sabe, irmãos? E eu fico imaginando, né, a nossa frustração quando a gente ama alguém, como esses amores platônicos que eu te falei. E esse amor não é correspondido. O amor não é correspondido, sabe? Se sonha com aquela menina bonita, com aquela mulher dos seus sonhos, ou o marido, o menino dos seus sonhos, e o amor não é correspondido, o amor é frustrado, o amor é ignorado. E eu creio que é só uma fagulha do que a gente pode pensar do amor de Deus. Ele olha para você, ele te ama, ele te quer, ele te deseja, ele quer ser o seu noivo, e você é a noiva dele, a igreja. E aí você simplesmente ignora Deus. Você simplesmente abandona esse amor tão maravilhoso. E aí, irmãos, quando nós ainda éramos pecadores, né? E somos até hoje, a palavra do Senhor fala assim que ele enviou o seu Filho por amor a nós, ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E agora nós não percebemos o tamanho da importância do nosso pecado. O nosso pecado ofende a santidade de Deus. O nosso pecado desagrada a Deus. E nós não queremos nos reconciliar com Deus. E nós não queremos nos achegar a Deus. E Ele faz esse convite para nós. Se nós pegarmos
A Bíblia tem 66 capítulos, 1189, 66 livros, 1189 capítulos, 31 mil e tal versículos. Mas se você pegar este texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eles chamam isso do proto-evangelho, um pequeno evangelho. Se nós tivéssemos a Bíblia perdida, mas tivesse esse texto, nós já conseguiríamos entender a respeito do evangelho. Do evangelho. E às vezes nós não damos conta que o nosso pecado nos afasta de Deus. Nós não damos conta que o nosso pecado ofende a santidade de Deus. E domingo após domingo, dia após dia, o Senhor oferece gratuitamente a salvação. E nós, novamente, mais uma vez, ignoramos. Não estou pronto, não é para mim, isso é para os outros. Até chegar o dia que não haverá mais oportunidade, irmãos. Até chegar o dia onde não tem mais possibilidade, o Senhor vai chegar e falar assim: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. E talvez você fale assim: pastor, mas eu sou um homem bom. Eu sou uma pessoa boa. Mas sem o sangue de Cristo não há salvação. Primeiro, porque Ele já te amou. Não foi você que amou a Ele. Foi Ele que te trouxe aqui hoje. Foi o amor dEle que constrange a cada um de nós a nos aproximarmos dEle. E nós, dia após dia, nós ignoramos. O amor é extremo de Deus. E olha o tanto que Ele te ama, irmãos. Ele faz um sacrifício. Desculpa. Ele faz o sacrifício de enviar o filho dele. Eu tenho meus filhos, vocês têm muitos de vocês, se não tem pessoas conhecidas, mas nós não teremos coragem de dar o nosso filho. Mas ele, por amor a você, apesar de você, apesar do Herculano, apesar das falhas do Herculano, ainda assim ele enviou o seu filho para morrer por mim, irmãos. E eu quero abraçar isso. E eu quero viver isso. E eu quero pregar isso. Até que ele tire o fôlego da minha vida. Até que o dia nós tenhamos um encontro com ele, que eu tenha um encontro com ele. Por quê, irmãos? Porque o sacrifício, ele deu o filho dele. E ele deu a vida eterna para nós, irmãos. Olha isso. Ele quer te dar vida eterna. Mas não é uma vida para sempre, não é isso. A vida eterna aqui é uma vida de prazer, de paz, de alegria. Porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira que Ele fala que Ele deu o seu Filho para dar uma vida em abundância, irmãos. Não é o tamanho do amor de Deus, porque ele, na essência dele é amor. E não é o tanto que eu vou querer viver para que eu tenha uma vida eterna. Não, não é isso. É porque Ele quer se relacionar conosco, e nós com eles, nós precisamos disso. Amados, esse texto aqui, ele vai falar a respeito de Nicodemos. Não, essa não é, não. Aqui embaixo tem tudo, nós temos bolachinhas, tem bala. Pastor, eu no final vou fazer apelo quem tem o chamado pastoral. Né? Vocês fizeram perder minha linha de pensamento. Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu, ele era do Sinédrio. O Sinédrio possuía 71 pessoas. Eles eram a Suprema Corte que tinha lá. Abaixo de Herodes, Pilatos e talvez do sumo sacerdote Caifás, que governava ali junto com o seu sogro Anás e Caifás, vieram
vinham esses membros do Sinédrio, e ele era um fariseu. Nem todo fariseu é que a gente usa muito, a começar de mim, tá? O termo fariseu de um falso, de um enganador, porque tinha muitos fariseus que faziam isso, pregavam uma coisa e vivia outra. Mas nem todo fariseu é enganador, irmãos. Nem todo o fariseu era mau caráter. Tanto é que Nicodemos, ele vai ter um encontro com Jesus, porque ele queria conhecer Jesus. Ele estava vendo as obras de Jesus e ele se interessa. E aí ele começa a falar a respeito, mestre, Rabi, sabemos que é Senhor e Mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se não estiver com ele. E Jesus respondeu, em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe, amados, às vezes nós olhamos muito para nós, porque eu sou mestre nisso, eu sou médico, eu sou um advogado, eu sou um sacerdote, eu sou um pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, mas o que Deus espera de nós? Aí fora você pode até ter os títulos para o mundo, é verdade, pode ter até alguma importância, mas o Senhor, Ele quer ver o nosso coração. E Ele fala que o mais importante para nós não é o título. O que Ele espera de nós é que você nasça de novo. Você pode até ser um pastor, mas você tem que ter nascido de novo. Você pode até tocar no louvor, mas você tem que ter nascido de novo. E como que é isso, pastor? Vou entrar no ventre da minha mãe? Nicodemos pergunta. Ele fala, não é isso. E ele fala, ele explica para nós a respeito dessas questões. É de nós mudarmos a nossa vida. Os irmãos já pararam para pensar a respeito do batismo? A respeito do batismo, naquela hora, o pastor ele tem duas missões ali, né? Parece estranho que eu vou falar, mas o pastor ele é coveiro. E o pastor é parteiro também. Que coisa é essa? Porque naquela hora o pastor, ele representa, que ele está morrendo para o mundo, mas ali também representa ali o ventre, né? O nascimento. E ali também ele representa essa questão. Nós somos convidados a morrer para o mundo. E somos convidados a viver para Cristo. E aí ele começa esse texto, olha, Moisés levantou uma serpente no deserto. Se você olhar depois, Números 21, a partir do versículo 4, você vai ver o que estava acontecendo ali. E aí você vai perceber que eles começaram a blasfemar contra Deus por causa do maná. Olha, irmãos, o Senhor tinha mandado codornizes para eles, mandaram maná no deserto, eles não precisavam trabalhar. Chega a ponto que eles começam, mas era melhor morrer lá no Egito. Era melhor nós estarmos lá onde estava, lá tinha verduras, tinha legumes, tinha frutas. Era melhor para nós. E aí eles começam a blasfemar do maná. Na época das codornizes, o Senhor chega a ponto de falar para eles, olha, vocês vão comer tanta carne, que vai sair até pelo nariz de vocês. Olha só a indignação de Deus. E aí o Senhor manda no deserto as serpentes para que viessem. As serpentes que picavam eles e eles começaram a morrer. E até que eles perceberam o pecado deles. Eu sei, irmãos, permaneçam firmes aí. Eu sei que a minha voz já é uma canção de ninar desse jeito. Eu sei que a tentação para dormir é grande, mas aguenta um pouquinho. Aí as serpentes começaram a picar as pessoas e eles começaram a ficar envenenados por causa do veneno da serpente e muitos morreram.
E eles percebem a bobagem deles. Eles vão até Moisés, e Moisés consulta a Deus, e ele levanta uma, uma serpente de bronze, coloca no madeiro, e agora todos aqueles que olharem para aquela serpente eram salvos da morte, né? Não morriam mais, não morriam mais. Para quem que Moisés levantou? Por que será que ele levanta uma serpente no deserto? E ele fala assim nesse texto aqui, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E ele foi levantado no madeiro. E ele foi crucificado. E ele foi crucificado. E aí você pode perguntar, né? Quem é que poderia olhar para aquela serpente? Será que eram os da tribo de Levi? Será que eram os da tribo de Judá? Será que eram os da tribo de Benjamim, Isacar, Naphtali? Não. Era para que todos olhassem para a serpente, iriam ser salvos. Não era um grupo de pessoas, não eram determinadas pessoas, eram todas as pessoas. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo, Deus amou o assassino, Deus amou os políticos, Deus amou todos os irmãos. E eu creio, como eu volto a falar, olhe para você, o que Deus fez na sua vida, o que Ele fez por você. Então nós temos que pensar isso, que Deus... Nós somos chamados a pregar, porque mais pessoas precisam glorificar a Deus. Ele pagou um preço incomparável, porque Ele te amou tanto, com tanto amor, que Ele deu o Filho dele unigênito, o único, o exclusivo, por amor de cada um de nós. Nós temos um exemplo bíblico de Abraão e Isaac, que ele foi... O Senhor provou Abraão para oferecer Isaac em sacrifício. Sabe, irmãos, e naquela hora o Senhor providenciou um cordeiro. Sabe quem estava na cruz, naquelas 3 cruzes? À direita era nós? Não. À esquerda também não. Nós estávamos no centro. Porque na hora da crucificação, o Senhor Jesus, ele disse assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazes. Pai, por que me desamparastes? Por que Deus desamparou Jesus, irmãos? Porque Ele não desamparou a Joana, não desamparou o Leandro, não desamparou o Elias, não desamparou o Herculano. Porque ali Ele leva todos os nossos pecados. Ele se fez pecado, não que Ele tenha pecado, mas Ele se fez para levar os nossos pecados. Olhe o tamanho do seu pecado, meus irmãos. Olha o tamanho do amor de Deus por vocês. E aí, às vezes, a gente não dá valor em servir a Cristo. Não dá valor em viver uma vida digna, uma vida santa. Não queremos entregar a nossa vida para Cristo. Também. E aí nós nos afastamos de Deus. E aí nós perecemos por não estar com Ele. E Ele fala assim, olha, Deus amou tanto o mundo que Ele deu. Você não merecia, é um presente. Eu creio que todos nós gostamos de ganhar presente. Ele deu para que todo aquele que nele crê. Nós já cantamos aqui hoje, já foi falado aqui hoje, que é pela graça. Não é por obras, não é por se você nasceu num lar cristão, não é pela graça. Porque todos nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. E essa morte aqui é a morte eterna, irmãos. Então eu quero convidar você, reconheça o valor do seu pecado. Se Deus teve de enviar o seu filho para morrer por você,
O seu pecado não é brincadeira, mas uma ofensa mortal contra o Deus Santo. Deixe que a cruz o leve ao arrependimento. Renda-se à simplicidade da fé. A salvação é gratuita, mas exige uma resposta. Lembra da serpente no deserto? Os que não olharam morreram. Os que olharam para a serpente, que simbolizava a cruz de Cristo, esses viveram. Hoje é levantada a cruz, né? A cruz, o sacrifício de Jesus, para que todo aquele que acredita nele não pereça, mas tenha vida eterna. E é tão simples isso. E às vezes os pastores dificultam tanto, fica divagando às vezes tantas coisas. E aí eu começo a observar a simplicidade da vida de cada um dos irmãos. Eu vejo a minha irmãção, a irmãção lá de Santarém, o amor que ela tem por Cristo, né, na simplicidade dela. Ela entrega a vida dela e ela serve com amor. E às vezes nós complicamos tanto, é simples ter fé. Viva como um povo amado de Deus. Eu quero já concluir, irmãos, que Deus, Ele é Deus conosco. Ele se fez carne, Ele habitou entre nós. Ele é a glória do Pai que deixou o conforto do céu. Viveu uma vida perfeita e se entregou numa cruz romana, derramando seu sangue. Quando nós olhamos para, só fazendo uma conjectura, né? Nós olhamos para o texto de Números, quando ele levanta uma serpente, nós sabemos hoje que o veneno da serpente é combatido com outro veneno de serpente também. É o soro anfiolítico, como é que chama? Ansiolítico. Como? Não é antídoto, tem um nome, mas... Tá, nome difícil, não é? Irmãos, sabe como é que nós combatemos hoje a culpa pelo pecado? Nós temos que ser vacinados. Não é uma vacina obrigatória, que senão você não entra no país, não. Essa vacina é você que toma, porque quando você quer, é pelo sangue de Jesus. É Ele que nos limpa de todo pecado. Ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e comigo. A vacina, nós vivemos um tempo de pandemia. Muitos não tomaram, tudo bem. Outros não tomaram e morreram. É oferecido para todos. Só que cabe a nós agora a salvação de nós aceitarmos a salvação em Cristo Jesus. Às vezes nós ficamos tristes com tanta coisa, né? Ficamos tristes porque somos contrariados. Ficamos tristes porque o marido deixou a roupa fora do lugar. Porque a esposa apertou o tubo de pasta de dente pelo meio, tinha que apertar lá no fundo. Ficamos tristes com tanta coisa. E aí não queremos pedir perdão. Não. Se não for feito da minha vontade, não, está errado isso. E pegando um gancho, o irmão Éder, na sua escola bíblica dominical, ele falou a respeito da disciplina. Eu creio que todos nós precisamos passar por disciplina. Eu passo por disciplina formativa e às vezes até corretiva, sabe? Chega pastor Herculano, isso que o senhor fez está errado. E eu percebo quando eu erro, irmãos. Quando Davi foi confrontado por Natã, ele fala assim, pequei, Senhor, pequei contra o Senhor, pequei. Eu creio que nós temos que reconhecer as nossas falhas. Por isso, leve essa palavra no seu coração. Deixa Deus trabalhar a sua vida. Eu acredito que a maioria aqui tomou a decisão por Jesus. Que são filhos de Deus, que foram selados pelo Espírito Santo.
foram selados. Mas eu também peço que cada um de nós sonde o coração. Porque dentro da igreja, irmãos, o Senhor fala que vai chegar um tempo que Ele vai separar o joio do trigo. Mas eu creio que nós podemos... Será que a minha decisão foi genuína? Será que de fato eu nasci de novo? Será que de fato eu nasci de novo? Será que Jesus mudou a minha vida? Ou será que não? Eu dou o dízimo, eu acho que é o suficiente. Eu vou na igreja, eu acho que é o suficiente. Leve essa palavra no nosso coração, a começar de mim, a transformar a sua vida naquilo que Deus tem separado para nós. Amém, meus amados irmãos? Obrigado pela paciência, por me ouvir, mesmo afônico. Eu quero orar com vocês. Pai amado, Pai amado, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua bondade. Obrigado pela tua essência, Pai, que é amor. Obrigado porque o Senhor nos amou, Pai, enquanto nós somos pecadores, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor não olhou para os nossos atos de bondade. O Senhor olhou, Pai, para a tua criação, para toda a tua criação, ó Pai. E o Senhor morreu por todos nós, sem exceção, ó Pai. Sem exceção, por todos, Senhor. Para que todo aquele que olhasse para o Senhor, que cresce no Senhor, ó Pai, fosse liberto, ó Pai, do veneno da serpente, Pai, do pecado. Pai, obrigado pelo seu amor, ó Pai. Obrigado porque nós não somos merecedores, Senhor, mas o Senhor nos visitou. O seu amor nos trouxe até ti, ó Deus. E aqui, ó Pai, está o teu povo, diante do Senhor, ó Pai. E nós te pedimos, Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe as vezes que não demos o devido valor, ó Pai, por tamanho sacrifício, que somos inclinados, ó Pai, a fazer a nossa vontade, e não a tua, ó Pai. Santifica o teu povo, ó Pai. Santifica-os na verdade, Pai, na tua palavra. E que o Senhor, ó Pai, se agrade das nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. E nos desafia também, Senhor, a pregar para outras pessoas. Este amor que é tão, ó Pai, tão imensurável, que nos alcançou, Pai, que possa alcançar outras pessoas também. Obrigado, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amados irmãos.